do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio em letras brancas, voltamos a apresentar. Direto do plenário está de volta, já com o retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal, período de intervalo entre as duas partes da sessão, quando ocorrem, inclusive, audiências dos respectivos gabinetes dos ministros. E aí o retorno é exatamente para a segunda parte da sessão, com a expectativa exatamente para a continuação do julgamento da questão do chamado orçamento secreto. Tivemos o início do julgamento na primeira parte da sessão, a continuação agora, a expectativa das sustentações orais da tribuna e também por meio digital. É o que nós vamos acompanhar a partir de agora, direto do plenário. Sentar. A ministra Rosa Weber senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Onde é que estão as sustentações? Renovando minhas saudações a todos, declaro reaberta a sessão e dando continuidade ao julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental 850, 851, 854 e 1014, passaremos agora às sustentações orais. Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao doutor André Brandão Henriques Maimone, que falará pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, quanto à ADPF 854. Plenário julgações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. Boa tarde, excelentíssima senhora ministra. O advogado André Brandão encontra-se em pé à tribuna que fica ao centro, de frente para os ministros. O orçamento público é um instrumento. Ele tem pele clara, cabelos curtos, grisalhos, usa óculos de armação escura retangular, veste a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata azul marinho. Da legislação e do modus operandi que o Supremo está julgando. Eu sei que Vossa Excelência já falou sobre isso, mas eu gostaria de enfatizar algumas coisas. Como uma conquista social em favor da democracia e do controle das finanças, pertence o orçamento ao povo. Ele é um núcleo central e a partir do qual, planejando e organizando a distribuição dos recursos, bens e valores do país, efetivamente se concretizam direitos e se possibilitam políticas públicas. O orçamento previsto na Constituição, porque a matéria é constitucional, é um grande e periódico acordo nacional e sobre o qual o STF, na DIN 4048, já afirmou que é a lei materialmente mais importante do ordenamento jurídico, logo abaixo da Constituição. Em especial porque é na norma de orçamento público que se concentra o mais elevado grau de positividade do direito nacional e não podendo ser disposta a pretexto de interesses que não sejam a concretização dos direitos. Por isso, as opções sobre os gastos públicos, e eu acho que esse é um ponto central, não constituem assunto exclusivamente reservado à deliberação política ou legislativa, mas devem aceder e concordar com normas e princípios constitucionais. O orçamento público e sua execução, como alicerce do Estado democrático, devem estar modelados constitucionalmente. Diante da autorização de uma jurisdição constitucional com dimensão política e oponível ao modus operandi de um orçamento executado com arbítrio no Estado frente aos direitos constitucionais, é que se insere as presentes demandas. Não se pretende estabelecer autônoma forma de execução orçamentária, mas que se observe na execução orçamentária o óbvio ululante da isonomia, da impessoalidade, da legalidade, da rastreabilidade, da comparabilidade e, principalmente, da transparência, do controle social das finanças públicas e da moralidade e publicidade. O governo federal e o legislativo, ao revés desses valores, têm autorizado que o relator geral do orçamento inclua obras e reforce dotações no orçamento de modo unilateral e sem os critérios constitucionais expressos. A execução de parte bilionária do orçamento da União passou a ser realizada unipessoalmente de modo secreto. Não se cuida de mero instrumento de flexibilização ou de flexibilidade na execução orçamentária pelo Legislativo, como os instrumentos que o Executivo dispõe.
mas de um esquema ilícito desconectado dos objetivos públicos, estatais e orçamentários. Com essas premissas, não é complexo constatar que essa destinação arbitrária e escondida dos recursos orçamentários para execução de emendas parlamentares é absolutamente incompatível à legislação e à Constituição, além de poder configurar a prática de crimes. De modo flagrante, essa prática escusa fere princípios como da transparência, do controle social dos recursos e despesas públicos, da publicidade, da legalidade e da moralidade, como dito. A decisão de executar o recurso público para ganhar legitimidade e legalidade deve ser também uma execução jurídica e com a estrita observância dos imperativos constitucionais. Nas leis do orçamento de 2020, 2021 e 2022, ampliou-se as competências e capacidades de execução pelo relator geral através das conhecidas emendas RP9. Essas emendas destinadas de modo ordinário a despesas discricionárias de menor tamanho. As emendas de relator geral, tradicionalmente, eram utilizadas com a finalidade apenas de corrigir erros ou omissões de ordem técnica dos projetos de lei orçamentária, ou seja, um instrumento colocado à disposição dos relatores para organizar e sistematizar a peça orçamentária. No mais, às vezes, essas emendas cumpriam as especificações dos pareceres preliminares. Nesses 16 pareceres que existem hoje, tem sido incluído, a cada ano, um amplo rol de programações de âmbito nacional que tiveram suas dotações acrescidas pelo relator geral. Nos últimos 3 anos, foram mais de 20 programações por ano, onde o relator geral pôde atuar livremente. Esse acesso irrestrito ao orçamento público propicia de modo indiscriminado a distribuição de recursos ao alvedrio de uma só pessoa. Um parlamentar pede por ofício e o relator geral determina o empenho. Ele é quem entende onde deve ser a emenda parlamentar empenhada e executada no programa que lhe aprovém. É uma operação escusa e arbitrária, sem nenhum critério... Sustentação oral feita pelo advogado André Brandão. Plenário de julgações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. Incluídas nas leis orçamentárias, devem possuir finalidade definida e níveis de especificações adequados que permitam saber previamente a destinação dos recursos. E como muitas emendas afetaram programações de transferências voluntárias, com localização física do gasto genérica, uma denominada nacional, o esquema sequer respeitou as próprias LDOs, que determinam a obrigatoriedade de divulgação dos critérios utilizados na distribuição, os quais devem ser compatíveis com os indicadores de políticas públicas. Esse link com as políticas públicas e os objetivos estatais é o que vai dar legitimidade à execução orçamentária. Como se verifica, o modo de execução orçamentária diz respeito a dispositivos expressos nas leis orçamentárias e nas legislações que organizam as finanças públicas no país, o que fere princípios fundamentais da execução do orçamento, como o da especificação e o da execução equitativa. A atual forma de execução orçamentária é regalista. Nesses 4 últimos anos, o Poder Legislativo, ano a ano, vem aumentando sua capacidade de controle direto dos recursos públicos. A execução orçamentária tem se transformado numa bagunça, numa barafunda, em um ambiente de total desregulação, onde há um dono de uma parcela expressiva do orçamento, o potencial de ilegalidades e improbidades se tornou absoluto, como se tem comprovado as inúmeras investigações dos órgãos de controle. Vejam os casos dos tratores e das máquinas agrícolas da Codevasf, a compra de caminhões de lixo, ônibus escolares, ambulâncias, das manipulações reiteradas dos números de atendimentos do SUS e o empenho de mais de 500 milhões a um mês das eleições de 2022. Pela abertura de espaço para redutos eleitorais e para a manipulação de verbas públicas, não há como a gente não relacionar esse caso com o escândalo dos anões do orçamento das décadas de 80 e 90. As RP9 matam a organicidade do orçamento formal, criam um orçamento paralelo, nessa apropriação e nessa bagunça que se instaurou, verificam-se verbas direcionadas para as despesas correntes e não para investimentos, como seria o natural. E ainda o relator, em 2020 e 2021, retirou recursos de despesas obrigatórias e as substituiu por despesas discricionárias. Na prática, houve a retirada da autoridade da competência de alguns ministros de Estado, as transferindo para alguns parlamentares que passaram a executar pessoal e arbitrariamente, sem
critério algum, sem nenhuma transparência ou publicidade e sem qualquer coordenação com as escassas políticas públicas do atual governo federal. O esquema frustra necessidades e anseios da população pela não efetivação de políticas públicas, pela interrupção de obras e interrupção de serviços, a contrário senso de algumas manifestações no processo. Não fossem as severas ilegalidades e a prática de crimes, sem a prévia e correta discriminação e especificação de despesa, a prática disseminada desde 2019 rompe o sentido básico do orçamento, a razão de ser da lei orçamentária. A não previsão das despesas de modo obscuro, como tem acontecido nos últimos 4 anos, em que se prescreve uma autorização legislativa de despesas inespecíficas, é absolutamente incompatível com a ideia de orçamento público. Pelo princípio orçamentário da universalidade, as regras do orçamento devem conter todas as receitas e despesas. Nenhuma pode ficar de fora ou ficar escondida. É o que ordena o artigo 163-A da Constituição Federal, que está flagrantemente desrespeitado. Mesmo depois instado o Congresso Nacional, por decisão liminar, como Vossa Excelência Ministra relatou, ainda não se sabe quem são os autores das indicações e não se sabe quais são as circunstâncias e não estão expostos expressamente os critérios da escolha dos parlamentares e das emendas. Patrocinou-se e patrocina-se distribuição desigual e pessoal de emendas e recursos numa execução não equitativa do orçamento, como dito. Criou-se um sistema em que os pedidos são formalizados de maneira muito informal, pela internet, e depois divulgados em planilhas. Nessas planilhas há uma figura usuário... Julgamento conjunto, ADPFs 850, 851, 854, 1014. Plenário julgações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. Sustentação oral feita pelo advogado André Brandão. Da Câmara dos Deputados, Senado Federal número 1 de 2021, bem como da resolução do Congresso Nacional. Eles são inservíveis, não servindo aos instrumentos de organização das emendas e de conhecimento delas e de publicidade ativa, como determinado pelo Supremo Tribunal Federal. No que se sabe, entretanto, Excelência, é que os parlamentares que votaram a favor do governo federal nesse período, em matérias no Congresso, receberam destinação esmagadora da maioria das emendas. Sabe-se também que a destinação das emendas do relator coincidiram com votações importantes no período, como ocorreu no empenho sem critério técnico, em troca de apoio político, para a reeleição do atual presidente da Câmara, na reforma da Previdência, no apoio da PEC dos precatórios e também na do auxílio emergencial. E sabe-se que tem sido enviado dinheiro para obras e projetos nas bases eleitorais dos parlamentares que apoiam o atual governo. Precedendo a votação do auxílio emergencial, segundo o CIAF, houve 1,2 bilhão de empenhos e a denúncia pública da distribuição de mais de 15 milhões de emenda por parlamentar para garantir a aprovação desse projeto tão importante. Apenas nos dias 28 e 29 de outubro, segundo denunciado, foram empenhados mais de 900 milhões pelas emendas de relator. O relator teve a seu dispor algo em torno de 22 bilhões de reais em 2020 e deve alcançar 19 bilhões de reais agora, né, no ano de 2023. E o montante liberado no orçamento durante o governo Bolsonaro chegou a quase 70 bilhões de reais. Vê-se, pois, que o problema talvez não seja da escassez de recursos, em um país onde a existência de mais de 33 milhões de pessoas que, nesse momento, passam fome e outras centenas de milhares delas moram nas ruas, não tem se sensibilizado. Os valores à disposição de um só parlamentar e destinados sem critérios definidos impressionam, portanto, pelo volume. Há um atropelo de lesa pátria no uso do dinheiro do povo. E a jurisdição constitucional, aqui reafirmando a separação de poderes e sua relação harmoniosa, é instada para deliberar se a destinação desse dinheiro está conforme ao ordenamento jurídico brasileiro. O controle judicial pretendido pelo PSOL, portanto, está na base da formulação da separação dos poderes, que implica na checagem do cumprimento das regras do Estado Democrático de Direito e no ajustamento necessário, por exemplo, proibindo-se que o relator do orçamento sequestre o dinheiro público e o destine ao seu unipessoal e bel prazer e faça ainda segredo de quem é e como foi solicitada a execução do orçamento depois disso. A atuação judicial que se requer não é pretendida para que se defina que o dinheiro vá para um determinado lugar ou que se deixe de ir para outro ou que se quer que se afete a discricionariedade dos poderes que definem os usos dos recursos orçamentários.
A questão aqui, como dito, não é eminentemente política. Não se trata, pois, de interferência na formulação da política orçamentária. O que se questiona é a forma como o dinheiro público tem sido destinado e os fins não legítimos e legais de seu uso. Esse dinheiro não é da Câmara dos Deputados, não é do Senado Federal e, muito menos, é de uma só pessoa, o relator ou qualquer outro membro do Congresso Nacional. Ele é do povo brasileiro e deve ser utilizado da forma mais constitucional e as claras possível, porque significativa parte dos recursos da União tem sido destinada de modo pessoal, secreto e para fins escusos, como os acordos que teriam sido feitos com deputados antes das votações de interesses do governo federal. A intervenção judicial constitucional que se impõe é de democrática procedência da ação, com a ordem de reordenar a execução orçamentária, determinando-se que o relator geral do orçamento não tenha mais o extremo poder adquirido com o desvirtuamento das emendas RP9 durante o governo Bolsonaro. Isso observe a publicidade, a impessoalidade, a transparência e o regime constitucional do orçamento público. Que as emendas de relator RP9 sejam extirpadas do ordenamento como uma prática desequilibrada, corruptora, gravemente inconstitucional e que também porque trazem em si, e por sua natureza, severas incompatibilidades e prejuízos incomensuráveis ao erário público, ao bem público e à população brasileira. Obrigado. Agradeço ao doutor André Maimone e concedo a palavra ao doutor Lauro Rodrigues de Moraes Rego Júnior, que falará pelo requerente Partido Verde, autor da DPF 1014. Está com a palavra, doutor Lauro, também pelo tempo regimental de até 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimos senhores ministros, colegas advogados, servidores. O advogado está em pé à tribuna, de frente para os ministros ao centro. Ele tem pele clara, cabelos castanhos, curtos, tem bochechas proeminentes, usa toga preta por cima do terno azul claro, camisa branca, gravata preta com pequenas estampas brancas. Plenário julga ações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. Do relatório já muito bem posto por Sua Excelência, ministra presidenta, e dos argumentos muito bem expendidos por meu colega, doutor André, que me antecedeu, resta adicionar algumas questões jurídicas que reputa-se de elevada importância para o deslinde da controvérsia. A proteção à norma orçamentária e aos princípios constitucionais aqui violados, na verdade, tem uma conexão intrínseca com a preservação do próprio processo legislativo em si, ao prestigiar a isonomia entre os mandatos legislativos, ao prestigiar a divisão de poderes dentro do Congresso Nacional e a importância das bancadas e dos partidos para a destinação dos orçamentos, das políticas públicas, dos bens e da organização dos poderes da União. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, como salientado, tem como objeto atos do poder público relativos à execução do indicador de resultado primário, o RP9, despesa discricionária decorrente de emenda de relator geral das leis orçamentárias anuais de 2021 e de 2022, a fim de reparar-se lesão a preceitos fundamentais que norteiam a administração pública, como já outrora salientado, e o orçamento, nos seus princípios, inclusive os princípios administrativos pertinentes. Mas aqui tem uma questão interessante, excelências. O orçamento secreto não é exatamente algo novo entre nós. Se paramos para pensar na tradição brasileira de direito constitucional e do controle das finanças do Estado, vamos ver que a tradição afonsina, manuelina e a tradição colonial que perdurou no Brasil era de que o direito
o orçamento era sigiloso. O orçamento era restrito à coroa e aos mandatários, portanto, um elemento da nobreza. Aqui também compete lembrar, mais adiante, os usos e os desusos que se fez de orçamento público sob a Carta Constitucional de 34, sob a Carta Constitucional de 37 e sob a Carta Constitucional de 67, no sentido de mostrar que o orçamento público é uma conquista social. Portanto, em nosso constitucionalismo, e creio que seja o caso de salientar na presente espécie, o orçamento público é um direito social, e é um direito social relevante, porque é por meio do orçamento que as dotações financeiras da União serão direcionadas às pessoas, finalidade última da administração, a proteção adequada do cidadão. Por isso mesmo, retomo aqui a jurisprudência para mostrar que a proteção aos princípios constitucionais da publicidade, da moralidade e os demais princípios aqui veiculados estão protegidos pelo edifício jurisprudencial consolidado da Corte. Cito RMS 23036, da relatoria do ministro Nelson Jobim. Não podem ser restringidos com base em atos de natureza discricionária, salvo quando justificados em casos excepcionais, para a defesa da honra, da imagem, da intimidade de terceiros, ou quando a medida for essencial para a proteção de interesse público. Além disso, consoante assinalamos na inicial, também aplica-se aqui precedente do nosso saudoso decano, será sempre decano, ministro Celso de Mello, na ADI 1057, precedente da ADI 4298, do ministro Peluso, e um interessante precedente da lavra do ministro Toffoli, quando o ministro assenta, enquadra-se, portanto, no contexto do aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas. Julgamento conjunto a DPFs 850, 851, 854 e 1014. Sustentação oral feita pelo advogado Lauro Rodrigues de Moraes. Plenário julgações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. Pela grande mídia, pela mídia profissional, pela mídia das informações reais e checadas, relatório da própria CGU, em que há suspeitas de desvios em relação aos recursos cadastrados no Sistema de Indicação Orçamentária, o SINDORC, da Câmara dos Deputados, tratadas por relatório da CGU como potenciais destinações de emendas parlamentares da ordem de 69 milhões. A própria CGU aponta desvios que, segundo pedido aceito pela Justiça e pedido oferecido pelo Ministério Público Federal, aceitou-se o bloqueio de 78 milhões de reais referentes a 20 municípios, para citar-se um caso empírico. Quer dizer, então, veja, aponta-se aqui também, e cito a TV Globo, orçamento secreto, cidade do Maranhão recebeu verbas para fazer 35 consultas por habitantes. São esses dados que o orçamento secreto tem produzido. 30 cidades teriam aumentado, segundo a revista Piauí, mais de 1000% as verbas aplicadas para a saúde em apenas um ano. E cita-se nominalmente algumas cidades, como, por exemplo, Bacabal, no Maranhão, com 105 mil habitantes, que teria recebido mais dinheiro do que todo o Distrito Federal, cuja população passa de 3 milhões de pessoas. Pois bem, interessante, excelências, não se viu rodovias fechadas por causa de má aplicação dos recursos do orçamento secreto. Não se viu protestos, onde quer que seja, por extração de dentes superiores ao número de habitantes do município.
É disso que se trata o orçamento secreto. Pois bem, em nossa inicial, recorremos um pouco à doutrina, para mostrar que deve haver um pensamento de possibilidades, como assinala Peter Heberle, e destacamos, mas o pensamento de possibilidades na seara administrativa, na seara dos recursos públicos, é diferente de um sistema anônimo de execução de despesas públicas pautadas sob o signo do mistério, quase que numa modalidade de sigilo de 100 anos em matéria orçamentária. Quer dizer, ausência de controle. E o que se fez com essa verba destinada aos bilhões, retomando os valores citados pelo meu antecessor? O que se fez em termos de aplicação para a saúde pública das pessoas? O que se fez em termos de proteção para as escolas e para o ensino brasileiro? A resposta é que nós não sabemos. Infelizmente, não sabemos. Porque, ao fim e ao cabo, tem marcado o orçamento secreto um sigilo e uma tentativa de burlar decisão judicial já proferida pelo Supremo Tribunal Federal e já referendada pelo plenário. O que é de todo, senhora presidenta, me perdoe, pavoroso, do ponto de vista da história constitucional do Brasil. Um país em que muitos direitos sociais têm sido resguardados e garantidos por meio de processos judiciais. Recordo a própria abolição da escravidão, recordo o direito ao voto feminino, recordo o próprio surgimento do divórcio no Brasil, todos eles mediados por aplicação de decisão judicial. Isso tem sido salientado com brilhantismo e peço venhas para Em pauta, plenário julga ações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. E muitas vezes até lançando mão de autores das ciências sociais, percebo porque sou advogado, mas também sociólogo, mobilizando autores para mostrar como, no nosso país, precisamos recorrer muitas vezes à justiça e à judicialização para que possamos exercer direitos fundamentais. E é este o caso do orçamento secreto. O direito fundamental, excelências, à merenda escolar, o direito fundamental ao pagamento das verbas à classe artística, que teve esse direito reconhecido mediante lei formal, a distribuição dos absorventes, conforme determinou a lei federal que trata do Plano Nacional de Promoção da Saúde Menstrual. Quer dizer, e depois fala-se que há um excesso de judicialização. Mas o excesso de judicialização vem na esteira do descumprimento da legislação e vem na esteira do descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não fosse esse o caso, não teríamos nós, do Partido Verde, ingressado com a ADPF 1014, que tem como objeto, além daquilo que já foi assinalado nas demais ADPFs, 850, 851 e 854, a própria decisão proferida na medida cautelar, referendada e flagrantemente descumprida. Porque a verdade, excelências, é que hoje não há quem conheça os critérios para a destinação de verbas bilionárias. Portanto, a reflexão que conduzimos aqui, sob a ótica do direito constitucional e da jurisdição constitucional, é que, evidentemente, não se está a pedir uma intervenção da Corte na destinação final da verba, mas o que se está a pedir é que a lei orçamentária não burle decisões judiciais já proferidas pela Corte e que a lei orçamentária respeite as leis da República.
É preciso, senhora ministra Carmen Lúcia, e peço venha para me dirigir Sua Excelência, é preciso que sejamos inconfidentes, é preciso que sejamos abolicionistas em tempos de escravidão. E eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal conhece o peso das togas de Suas Excelências, da responsabilidade que está sobre os ombros de Suas Excelências, de garantir máxima eficácia aos direitos e garantias fundamentais, mesmo quando deles tenta se desvencilhar. É esse o quadro que vivemos no Brasil, tristemente. Para finalizar, retomo ainda algumas considerações em relação a uma citação do curso de Direito Administrativo de Celso Antônio Bandeira de Mello, quando ele afirma que há vício não somente na intenção, mas o desacordo objetivo entre uma finalidade de um ato e a finalidade da sua competência. Portanto, aqui, a dinâmica constitucional se mostra muito presente, porque os atos questionados, sindicados... Julgamento conjunto a DPFs 850, 851, 854, 1014. Sustentação oral feita pelo advogado Lauro Rodrigues de Moraes. Plenário julgações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. Excelentíssimos senhores. Agradeço ao doutor Lauro Rodrigues de Moraes Rego Júnior. E agora passamos às sustentações orais dos interessados, a começar pelo advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco Leal, a quem eu concedo até 10 minutos para a fala, pela duplicação do prazo, né, dos 3 interessados, Presidente da República, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Muito obrigado, excelentíssima presidente, ministra Rosa Weber, relatora das ADPFs, excelentíssima ministra Carmen Lúcia. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, está em pé à tribuna, de frente para os ministros, ao centro. Colegas advogados, públicos e privados, tomo a liberdade de cumprimentá-los em nome das doutoras Isabel Vinchon. Ele tem pele clara, cabelos grisalhos, rareados, levemente calvo na parte central, atrás. Usa toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata cinza. Plenário julgações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. Para definir a alocação de recursos orçamentários por meio de emendas de relator geral. Eu encontrei os fundamentos. O fundamento constitucional, inicialmente, está no parágrafo 2º do artigo 166 da Constituição, que prevê a apreciação das emendas na forma regimental. Possui também amplo respaldo na legislação infraconstitucional, em especial no regulamento interno da Comissão Mista, ministro Fachin, de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a tão conhecida CMO, presidente. Também na resolução do Congresso Nacional número 1 de 2006, e nos pareceres preliminares também da CMO, além das conhecidas leis orçamentárias. Eu lembro ainda que os parágrafos 2º e 3º do artigo 166, já citado da Constituição, conferem amplos poderes aos parlamentares em relação a emendas em matéria orçamentária na CMO, ressalvadas apenas, sempre deixando muito claro, que elas sejam compatíveis com o plano plurianual, com a LDO, e que tenham indicação de recurso necessário, como já bem citado pela presidente, excelentíssima ministra, no seu relatório, quando cita, inclusive, as manifestações do Congresso Nacional e também da Presidência da República. Sem falar, excelências, que o texto constitucional não veicula mandamento proibitivo à criação de mecanismos que ampliem a influência do Poder Legislativo
sobre a execução orçamentária, por meio de normas infraconstitucionais. Portanto, não há qualquer tipo de impedimento. E, como já dito, existe sim um dispositivo expresso que remete às regulamentações do Congresso Nacional. Isso quer dizer, excelências, que a ausência de expressa previsão constitucional não significa que essas emendas apresentem qualquer contrariedade intrínseca em relação à Constituição. As emendas de relator geral são essencialmente diferentes daquelas emendas que têm regulamentação direta no texto constitucional, as individuais e as de bancada, de execução obrigatória e com reserva específica de recursos vinculada a um percentual da receita corrente líquida. As de relator são diferentes, excelências. Elas consubstanciam-se em programação genérica, de abrangência nacional, e atendem a demandas estruturais de vários órgãos e unidades orçamentárias. Portanto, não se confundem emendas individuais, emendas de bancada e emendas de relator. Pois muito bem, as emendas de relator geral são tratadas na Resolução 01 de 2006 do Congresso Nacional, que regulamenta as atividades da dita CMO, que é a comissão, e que prevê no seu artigo 144, inciso 3º, a possibilidade de apresentação de emendas de relator geral para atender às especificações dos pareceres preliminares. Nesse aspecto, em nosso sentido, fica muito claro, inclusive, que o objeto de impugnação é matéria interna corporis do Congresso Nacional, o que não é admitido pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Um segundo ponto importante, excelências, é que, a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, a disciplina das programações orçamentárias derivadas de emendas de comissão e de relator geral foi modificada para conferir classificação própria na execução do orçamento por meio dos identificadores de resultado primário conhecidos como RP8 e RP9. A atribuição desses indicadores, excelências, ela buscou claramente viabilizar, ministra Carmen, a rastreabilidade e o acompanhamento segregado da execução dessas emendas, permitindo, portanto, uma maior transparência. Sendo assim, excelências, uma vez demonstrado o amparo constitucional e também a base legal que dá suporte às emendas de relator geral, cumpre agora enfatizar que esse regime não ofende, em nosso entendimento, princípios constitucionais, em especial com o aperfeiçoamento e com os aperfeiçoamentos, melhor dizendo, efetivados após a decisão cautelar desta Suprema Corte, nestas arguições já muito bem tratadas aqui no dia de hoje. E eu detalho. A resolução do Congresso Nacional número 1 determina que já na etapa de apresentação ocorra o exame pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas da CMO, que pode propor rejeição de sua inclusão nos projetos de leis e, em caso de contrariedade com norma constitucional, em caso de contrariedade com norma legal ou também em caso de contrariedade com o regimento. Além disso, o decreto do Presidente da República número 10.888, editado em 9 de dezembro de 2021, autoriza, em seu artigo 3º, por exemplo, presidente, que o ministro da pasta respectiva solicite ao autor da emenda informações adicionais quanto ao detalhamento da dotação orçamentária. Portanto, esse decreto, excelência, ele dispõe de forma clara sobre a publicidade e a transparência das comunicações realizadas entre os órgãos, entre os fundos e entidades do Poder Executivo Federal, e também o relator geral do orçamento, sobre a execução dos recursos oriundos e decorrentes dessas respectivas emendas, ditas emendas de relator. Tudo isso sem prejuízo, obviamente, dos controles interno e externo realizados pelos órgãos competentes, quais sejam Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. No que diz respeito à transparência e à publicidade, excelências, como destacado nas informações do Senado Federal e também da Câmara, prestadas conjuntamente, as emendas, inclusive as de relator,
uma vez aprovadas, transformam-se em programações submetidas a todos os critérios de especificação e de classificação dos demais programas de trabalho que integram a elaboração da lei orçamentária. E mais, após o deferimento da conhecida cautelar por essa Suprema Corte, os mecanismos de transparência foram e continuam sendo constantemente aprimorados. Vejamos alguns exemplos. No âmbito do Legislativo, as mesas das casas editaram o ato conjunto número 1, de 2021, que dispõe sobre os procedimentos para assegurar maior publicidade e transparência à execução orçamentária das despesas RP9, e a resolução número 2, de 29 de novembro de 21, que alterou a resolução número 1, de 2006, para ampliar a transparência das etapas de apresentação, aprovação e execução orçamentária das emendas de relator. Para efetivar esses comandos, excelências, uma das providências adotadas foi a adoção do Sistema Indicador de Orçamentário RP9, ou SINDORC. Certamente será tratado pelos colegas que me sucederão nessa tribuna, então tomo a liberdade de apenas citá-lo, um sistema que traz e aprimora diuturnamente essa transparência com 3 módulos. Também, no âmbito do Poder Executivo, a transparência foi reforçada pelo já citado Decreto 10.088, editado pelo Presidente da República, que determina que tanto as informações encaminhadas ao Poder Executivo Federal quanto as informações solicitadas pelos respectivos ministros, excelências, sejam organizadas e tenham ampla transparência nos sítios de cada ministério. Portanto, excelências, tanto o decreto quanto as atitudes tomadas pela Câmara e pelo Senado Federal demonstram, obviamente, após o advento muito oportuno da cautelar deferida e referendada pelo plenário virtual, certamente se verificou muito ganho em transparência e a efetividade dessas, da demonstração clara dessas emendas. Eu já encerro, excelência. Peço até perdão, porque, de fato, não estou conseguindo ver direito o relógio, mas, enfim, concluindo, a AGU entende que são constitucionais... Plenário julgações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. Sustentação oral feita pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco. Todavia, é muito importante registrar que casos de malversação de recursos públicos devem sempre ser fiscalizados e punidos, sendo imprescindível o constante aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e publicidade. Se é certo que houve uma evolução nesse sentido, e repito, especialmente após a concessão da cautelar e depois de muitos esforços, tanto do Congresso Nacional quanto da Presidência da República, não se pode afastar que o constante aperfeiçoamento do regime é e sempre será muito salutar, seja no âmbito do Executivo, seja no âmbito do Legislativo. Portanto, excelência, a Advocacia Geral da União manifesta-se pela improcedência dos pedidos formulados nas ações. Muito obrigado. Obrigada, doutor Bruno Bianco. Passo a palavra à interessada Câmara dos Deputados e por ela falará o doutor Júlio Michelet Pereira Queiroz e Silva, advogado-geral da Câmara dos Deputados. Também até 10 minutos, doutor Júlio, por favor. Obrigado, excelência. Excelentíssima senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, demais senhores ministros, eminente vice-procuradora-geral da República, servidores da Casa, colegas advogados, os quais eu saúdo na pessoa do ministro Bruno Bianco e do doutor Tomás Azevedo, advogado-geral do Senado. Com essa breve sustentação, a Casa do Povo busca demonstrar que não apenas as emendas de relator... O advogado está em pé à tribuna, de frente para os ministros. Tem pele clara, cabelos, bigode e barba castanhos claros. Usa óculos de armação leve, preta, quadrada. Usa toga preta por cima do terno escuro, camisa branca, gravata azul clara. Plenário julgações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. Se dizia que nenhuma despesa pública seria realizada sem lei decidida pelo parlamento, pelos representantes do povo. Nada mais justo. Se é necessário representação eleitoral democrática para cobrar tributos, para gastar esses tributos, também é necessário legitimação democrática constitucional. Até antes disso, no parlamento britânico,
A própria palavra budget, como todos sabem, vem do budget, da bolsa do ministro das Finanças, que ele levava ao parlamento para discutir o orçamento. E arrisco dizer, excelência, sem nenhum medo de errar, que os parlamentares conhecem muito melhor a realidade dos seus representados do que órgãos burocráticos situados na capital. Então, eles têm legitimidade constitucional, eleitoral e política para deliberar sobre o orçamento. Mais que isso, excelências, o poder de emendamento está previsto no texto original da Constituição de 88, artigo 166, muito bem relembrado pelo ministro Bianco. No âmbito da regulamentação do próprio Congresso, ministro Cássio Nunes, nós temos a resolução 2006 do Congresso Nacional, que já prevê no artigo 144 emendas de relator. E mais do que isso, tem um dispositivo logo em seguida, cuja leitura é imprescindível. As emendas de relator, texto original 2006, serão classificadas de acordo com a finalidade nos termos dos pareceres preliminares. Quando no exercício financeiro, na discussão do exercício financeiro de 2020, foi criado o indicador de resultado primário valor 9, se dava cumprimento a este dispositivo, criando-se um marcador para dar transparência e não para ocultar esse tipo de emenda. Muito pelo contrário, o apelido de orçamento secreto não se justifica, porque esse tipo de emenda é justamente a positivação e a identificação de um tipo de despesa. É evidente que se houve, de 2020 para cá, uma ampliação em termos da usabilidade e da participação do parlamento na elaboração do orçamento, isso foi uma decisão política, feita pelas duas casas, referendada pelo Poder Executivo, em um equilíbrio das decisões dos dois poderes. Mais uma vez, excelências, os parlamentares, quando tomam decisões orçamentárias, não tomam em benefício próprio, tomam em benefício das pessoas que eles representam, e é legítimo fazer isso. Não se pode dizer que interesses, aspas, paroquiais, são ilegítimos. São os interesses das pessoas que moram naquelas comunidades. E ainda que não fossem legítimos, porque são, as emendas de relator não atendem apenas esses interesses locais. Elas atendem, inclusive, interesses nacionais. Para citar um exemplo muito direto, há proposições no Senado Federal para que se use emendas de relator para financiar o piso nacional da enfermagem. Por quê? Porque o Congresso tomou a frente da decisão de questões de âmbito nacional, o que é desejável e o que é necessário. Mas o Congresso tem uma preocupação com todo o orçamento, não apenas com as emendas de relator. E essa preocupação é o controle e a fiscalização. Por isso, inclusive, um diálogo institucional com a Corte, inclusive com as decisões de Vossa Excelência, senhora Presidente, o Congresso desenvolveu, por exemplo, a Resolução 2 e o ato conjunto número 1. Esses atos tornaram muito mais controláveis e transparentes as decisões orçamentárias do Congresso. Criaram um SINDORC, que é o sistema de indicação. Tudo hoje em orçamento se faz o sistema. Inclusive agora as indicações orçamentárias do Parlamento. Se publicou na internet e no site da CMO. Se criou um limite quantitativo. Hoje as emendas de relator elas são limitadas à soma das emendas individuais e de bancadas estaduais. Se determinou que o parecer preliminar vai ter que delimitar as condições procedimentais e materiais dessas emendas de relator. Mas a evolução, Excelência, não para por aí, ministra Carmen. Convido Vossa Excelência a consultarem a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, o artigo 79. No artigo 79, ministro Fux, se extinguiu, por exemplo, o que foi referido aqui, o usuário externo, que é a indicação por pessoas ou entidades da sociedade civil. Hoje, na LDO 2023, qualquer indicação de emenda de relator deve ser obrigatoriamente associada a um parlamentar. Não existe mais o usuário externo. Mais que isso, Excelências, hoje, em função desse artigo 79, parágrafo 1º, as emendas de relator elas devem observar o PPA, inclusive já está na Constituição, PPA, LDO, Lei Orçamentária, as leis de política setorial de cada política pública, está expresso no parágrafo 1º do artigo 79, deve observar a proporção da população de cada ente federativo beneficiado, deve observar os indicadores dos índices de desenvolvimento humano desses entes. Não existe, Excelências, arbitrariedade, existe critério positivado, não é projeto, é lei sancionado pelo presidente da República e aprovado pelas casas. Não é verdade que isso é o arbítrio de uma pessoa só, isso é votado por uma comissão com dezenas de parlamentares, depois pelos plenários das duas casas, sancionado pelo presidente da República, controlado pelo Ministério Público, pelo TCU. Excelências, há controle,
a fiscalização. Enquanto debatemos aqui do ponto de vista jurídico, os parlamentares estão lá no Congresso debatendo do ponto de vista político novas medidas de alteração da resolução número 1 para dar ainda mais previsibilidade e procedimentalidade a esse tipo de emenda. O orçamento ele é feito em ciclos por uma razão, Excelências, porque cada ciclo cria um estudo para se evoluir o outro. E 2020 para cá, a política orçamentária do Congresso Nacional evoluiu muito. E, diga-se passagem, com contribuição desta Corte. Confiante, Excelências, nessas razões, é que a Câmara dos Deputados, por entender ter cumprido e continuar cumprindo os requisitos constitucionais estabelecidos pelo Supremo, requer o julgamento improcedente de todas as arguições. Agradeço a atenção. Agradeço ao doutor Július Queiroz e Silva e concedo a palavra ao doutor Tomás Henrique Goma de Azevedo, advogado-geral do Senado Federal. Também até 10 minutos, doutor Perfeito. Thomas. Obrigado, Excelência. Excelentíssima senhora ministra, presidente. O advogado está em pé à tribuna de frente para os ministros. Tem pele clara, cabelos castanhos escuros, lisos. Usa toga preta por cima do terno escuro, camisa rosada, gravata prateada. Plenário julgações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. Pediram suspensão do empenho, execução e pagamento dos recursos orçamentários do identificador RP9 nesses anos orçamentários de 2021 e 2022, caso da última ADPF 1014, por haver violação à moralidade, legalidade, transparência, controle social das finanças públicas, impessoalidade e ao regime de emendas parlamentares ao orçamento. Durante a tramitação dessas ações, houve um aperfeiçoamento dos marcos regulatórios das emendas de relator geral que ampliaram sua publicidade, seu controle e transparência. O resultado desse trabalho conjunto de construção foi o atendimento às determinações dessa Suprema Corte e o avanço no regramento das emendas de relator geral, como bem apontou o Dr. Július, que me antecedeu. Todo o processo orçamentário envolve, de um lado, a iniciativa do Poder Executivo e, de outro lado, a apreciação pelas duas casas do Congresso Nacional e o poder de emendamento na forma do regimento comum. As emendas RP9 podem alterar programações do projeto de lei orçamentário e incluir novas programações. Trata-se de um aperfeiçoamento da sistemática que já contemplava há vários anos as emendas de relator constante dos pareceres preliminares. Essa nova conformação implica descentralização de políticas públicas a pequenos e médios municípios. É uma escolha democrática do Congresso Nacional, referendada pelo Presidente da República e em total consonância com as competências legislativas da União e, em especial, das casas do Congresso Nacional, de oferecer emendas aos projetos de lei de matéria orçamentária. É por meio dessas emendas que os parlamentares conseguem atender às necessidades específicas de diversos municípios dos seus estados. Bem, em cumprimento à medida cautelar deferida nas ADPFs 850, 851 e 854, o Congresso Nacional aprovou o ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado, número 1 de 2021, e a resolução do Congresso Nacional, número 2 de 2021. Ambos os normativos dão maior publicidade e transparência, tanto para a indicação quanto para a execução orçamentária das emendas de relator geral. O ato conjunto número 1 de 2021 estabeleceu, quanto às LOAs de 2020 e 2021, a obrigatoriedade de detalhamento da execução orçamentária das despesas classificadas sobre o indicador RB9, citando emenda, órgão orçamentário, dotação atualizada, empenho, liquidação e pagamento. Estabeleceu também que a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização deve acompanhar a execução orçamentária das despesas da RP9 e adotará as providências necessárias para assegurar ampla publicidade e transparência em relação a cada emenda indicada pelo relator geral, mediante as seguintes providências: emissão de relatórios atualizados com a execução orçamentária por emenda de relator, contendo a identificação do ente beneficiário, do instrumento jurídico, dos valores empenhados, liquidados e pagos, de relatório atualizado periodicamente com a identificação
dos entes subnacionais beneficiários das programações RP9 das LOAs 2020 e 2021 e os partidos políticos de seus governadores e prefeitos. E ainda, disponibilização de link de acesso à consulta personalizada na plataforma Mais Brasil, que permite o acompanhamento da execução orçamentária das emendas de relator geral, com possibilidade de pesquisa por ano da proposta, unidade da federação, município... Sustentação oral feita pelo advogado Tomás Henrique Azevedo. Plenário julgações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. A obrigação de que os pedidos de indicação de relator geral sejam publicados em sítio eletrônico pela comissão mista e encaminhadas ao Poder Executivo. A fim de tornar operacional o aumento da transferência orçamentária prevista, o Congresso Nacional instituiu o SINDORC, Sistema de Indicação Orçamentária RP9, criado para substituir o antigo sistema de ofícios enviados por parlamentares e público externo, com pedidos de indicação para execução de emendas RP9. O sistema está disponível em ambiente interno da Câmara dos Deputados e Senado Federal e inclui 3 módulos. O módulo 1 viabiliza o recebimento, o registro e a publicidade dos pedidos com indicação dos recursos de programações derivados de emendas RP9. O módulo 2 permite as indicações do relator geral e o módulo 3 operacionaliza o acompanhamento das etapas de execução mediante a integração do SINDOC com os sistemas de execução do Poder Executivo. Mais recentemente, o Congresso Nacional introduziu novos mecanismos de transferência ao prever, na LDO de 2023, de forma expressa, diversas balizas para a indicação e execução das emendas de relator geral, como obrigatoriedade de identificação do parlamentar solicitante, que essa talvez seja a mais importante, obrigatoriedade de indicação de entes beneficiários e observância da ordem de prioridades, compatibilidade com o plano plurianual e com a LOA, atenção à legislação e dos critérios próprios de cada política pública. Outra baliza também é a observância da população e índice de desenvolvimento humano na atribuição das emendas, na destinação das emendas. E, finalmente, a limitação na LOA do montante das emendas de relator geral pela soma das reservas previstas para emendas individuais e de bancada. Importante, o SINDORC exige, já no exercício financeiro de 2023, reiterando, a identificação do parlamentar solicitante, ainda que em apoiamento à demanda de agente público ou representante da sociedade civil. Essa medida deve sanar a anterior dificuldade de identificação prévia do parlamentar solicitante ou apoiador, em que pese a ausência de previsão legal anterior nesse sentido. Bem, os partidos requerentes alegaram nas ADPFs que, ao contrário das emendas individuais e de bancada, as emendas de relator não seriam passíveis de controle público. Em especial, alegaram que não seria possível identificar a autoria parlamentar das indicações, o que justificaria o uso da expressão orçamento secreto. Os documentos finais produzidos no processo de orçamento são divulgados na Comissão Mista, CMO. Além disso, o Sistema de Acompanhamento Orçamentário, CIAF, CIOP e SIGA Brasil, armazena as informações relativas ao orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. As emendas aprovadas, inclusive as de relator, transformam-se em programações submetidas a todos os critérios de especificação dos demais programas de trabalho que compõem a elaboração da lei orçamentária, de modo igual ao das programações de iniciativa do Executivo. Especificamente para os exercícios financeiros de 2020 e 2021, atendendo a pedido do presidente do Congresso Nacional, 360 deputados e 69 senadores espontaneamente prestaram contas e informaram seus apoiamentos à emenda de relator. É mais de 70% do total de deputados e mais de 85% do total de senadores. Não é demais reiterar que, a partir da execução orçamentária de 2023, para a indicação de emenda de relator geral, será obrigatória a prévia identificação do parlamentar solicitante ou apoiador. Creio, Senado, que o exposto já deixa evidente o esforço do Congresso Nacional para implementar sucessivas medidas que ampliam a publicidade, a transparência e o controle na execução das medidas de relator. Em suma, as programações incluídas
por emenda de relator, representam a síntese de decisões de política orçamentária no âmbito do Congresso Nacional, que observam os pressupostos constitucionais, legais e regimentais. Daí, excelências, o requerimento de improcedência dos pedidos iniciais. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Tomás Henrique Goma de Azevedo. E agora passaremos a ouvir as sustentações orais dos amigos da Corte. Concedo a palavra ao doutor Paulo Roque A. Couri, que vai falar pelo Partido Novo, no que tange a DPF 850. Até 10 minutos, doutor Paulo. Inicialmente, quero saudar o presidente desta Corte, ministra Rosa Weber, também relatora da DPF em julgamento, de várias DPFs em julgamento. Saudar a vice-procuradora-geral, doutora Lindora Araújo, todos os ministros dessa Corte. Saudar os serventuários da Justiça, nobres advogados que me antecederam. Excelências, há um grande personagem que está esquecido nesse debate. Até aqui falou-se de normas, RP9, orçamento secreto, mas não falou de quem é o grande interessado nessa questão, que é quem financia a máquina pública, é quem com seus impostos paga e sustenta. O advogado tem pele clara, cabelos louros escuros, óculos de armação escura, arredondada. Usa toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata azul. Da votação da medida cautelar, do julgamento da medida cautelar, é que o processo orçamentário, exatamente por conta desse cuidado que ele deve ter com o dinheiro de quem paga impostos, ele é um processo naturalmente rígido. Ele não pode dar margem a tantas discricionariedades, como, infelizmente, o chamado orçamento secreto permite aos parlamentares. Como foi dito aqui, com todo respeito às nobres manifestações da tribuna, de que o parlamentar tem uma grande liberdade no manejo do orçamento, isso não é verdade. Não tem. A Constituição brasileira nunca deu esse poder aos parlamentares. Pelo contrário, tanto assim que a Constituição foi emendada exatamente para permitir aquilo que o ministro Fachin colocou por ocasião do julgamento da medida cautelar, para conferir de forma excepcional. Foi uma concessão excepcional ao parlamentar para que ele pudesse ter o direito de fazer as chamadas emendas impositivas. Porque até então eram emendas autorizativas. E essas emendas impositivas foram ali colocadas como excepcionalidade, as chamadas, de acordo com o artigo 166, parágrafo 11 e o parágrafo 12, nas emendas individuais, 1,2% da receita líquida corrente. E para as emendas de bancada, 1% da receita líquida corrente. Foi colocado ali os limites, e mesmo assim o 166 da Constituição diz, antes de fazer uma emenda à emenda ao orçamento, é preciso ter em conta o plano plurianual, é preciso ter em conta o que estabelece a LDO. Não tem esse poder discricionário. Agora, a quem compete a execução das políticas públicas? Nós temos aí hoje, estamos falando dos desvio massivo de recursos através das chamadas, do chamado orçamento secreto, das emendas do orçamento secreto, mas veja o seguinte, nós estamos numa situação, em pleno século XXI, onde em 2014 foi aprovada
uma das maiores leis deste país, um grande pacto nacional em favor da educação, estabelecendo metas para que o Brasil desse um salto na educação. 20 metas. A meta número 6, por exemplo, que trata do ensino integral nas escolas. Em 2014, quando foi votada a lei, nós tínhamos 29% das escolas públicas do Brasil com ensino integral. Era para termos, em 2024, de acordo com o plano, 50%. Sabe, excelências, quantos por cento nós temos hoje de ensino integral nas escolas? 20%. Caiu. Então, quem tem que formular e executar essas políticas? O Executivo. Mas o Parlamento não deixa, porque o Parlamento quer pegar o dinheiro do orçamento. E como chama a atenção a transparência internacional, esse assunto, essa questão é tão grave que chamou a atenção da transparência internacional. Isso favorece a corrupção no Brasil. E mais, isso, excelências, é uma imposição de medidas de dinheiro do contribuinte para obras que estão totalmente desconectadas das políticas públicas. O parlamentar é que escolhe. Então, a emenda impositiva ao orçamento do parlamentar, seja de bancada, ela já é, como diz o ministro Fachin, na medida cautelar, no seu voto na medida cautelar, já é por si só um desvirtuamento. Já é um desvirtuamento, já é, melhor dizendo, uma exceção. Agora, como pode o parlamento pegar e criar a chamada RP9, o chamado orçamento secreto, sem publicidade, sem nenhuma transparência, e simplesmente, como fez o relator, pegou 26 bilhões, excelência, 26 bilhões no orçamento de 21. Pegou esse orçamento, falou, cortou as despesas, falou assim, não, essa despesa, eu vou anular essas despesas, 26 bilhões, e vou dar para os parlamentares nas chamadas emendas ao orçamento, as emendas secretas. Como pode isso? Ele é gestor? Os papéis estão sendo confundidos. Não é essa a função do parlamento. Então, excelências, e sabe, nessa matéria, há um estudo da OCDE que mostra isso que nós precisamos prestar muita atenção. Há um estudo da OCDE que mostra que nessas matérias de emendas ao orçamento, o Brasil, ele não tem paralelo no mundo. O estudo da OCDE mostra que, no caso brasileiro, nós estamos ultrapassando a média internacional de emendas ao orçamento em mais de 24 vezes. Da despesa corrente líquida, da receita corrente líquida. Enquanto o país que mais tem despesa nesse sentido é os Estados Unidos, com 2%, nós chegamos a 24% da receita corrente líquida. Então, vamos dar 100% ao parlamento? Se não tem limite. Então, excelências, essa transparência que diz que o Congresso Nacional deu, através das resoluções, não resolve o problema. O que adianta dar transparência e não está dando? Porque o estudo do próprio CIOP, que nós juntamos aqui, do processo, mostra que 69% dos recursos não foram identificados. Então, como é que diz que está dando transparência? Mas mesmo se estivesse dando transparência, se estivesse dando publicidade, eu pergunto aqui, a partir de quê? A partir de que lastro, excelências? De um nada constitucional. A emenda individual está prevista no orçamento. A emenda de bancada está prevista no orçamento. Tem seu limite previsto no orçamento. A RP9, a emenda secreta está prevista onde? Então, o que adianta tentar salvar? Não há como salvar um nada jurídico. Não há como salvar essa jabuticaba que o parlamento brasileiro está criando. E para que existe a Constituição? Para estabelecer muito claramente o limite aos poderes. É uma violação também a separação entre os poderes, a função clássica de fazer o orçamento e executá-lo. Essa função clássica é do Executivo, que precisa desses recursos.
para dar satisfação à cidadania e executar as políticas públicas. Então, excelências, eu agradecendo enormemente a atenção que me foi concedida, eu quero dizer que, neste caso, a DPF deve ser julgada totalmente procedente, por manifesta incompatibilidade da execrável figura da RP9 com o nosso ordenamento constitucional. E essa Corte existe para estabelecer de forma muito clara quais são os limites que o Parlamento não pode ultrapassar. Não é porque tem voto que o Parlamento pode tudo. O Parlamento, numa democracia, nenhuma maioria pode tudo. Há os limites muito claramente definidos na Constituição. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Paulo Roque Coure e passo a palavra ao doutor Marlon Jacinto Reis, que falará pelo Amicus Curiae, Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Quanto à DPF 854. Pois não, doutor Marlon? Tem até 10 minutos. Muito obrigado, excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra. O advogado participa por videoconferência. Desde logo, todos os demais ministros. Marlon Jacinto Reis. Excelentíssimos magistrados que compõem essa excelsa corte, senhora vice-procuradora-geral da República. Ele tem pele negra, cabelos castanhos, crespos, usa um terno azul marinho, camisa branca, gravata azul clara. Ao fundo, vemos um quadro numa parede branca e à direita, uma porta de vidro. Eu estou aqui representando, como advogado, a Secretaria Executiva do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e tecerei, ao longo da minha peroração, algumas situações que justificam o porquê de um movimento de combate à corrupção eleitoral estar tão interessado nessa matéria a ponto de estar aqui agora apresentado por mim para se dirigir à Suprema Corte. Eu inicio dizendo que os vícios menores, eles nascem e se alimentam da morte das virtudes essenciais. Muito se falou até agora em transparência. E, de fato, transparência não há, apesar do que foi afirmado há pouco, com todo respeito. Transparência não há. Deputados continuam tendo que fazer ofícios e comunicações informais para solicitar ao relator informações sobre quem são as pessoas envolvidas e que parlamentares estariam envolvidos na origem, na distribuição desses recursos das emendas RP9. Na verdade, é que a transparência que é exigida de todos no caput do artigo 37, ao longo de toda a Constituição de 88, que é a Constituição da Transparência, ela é um atributo indissociável da República e da democracia. Então, onde se menospreza o ambiente republicano e democrático, a falta de publicidade acontecerá obrigatoriamente. Eu falo isso de forma proposital nesse início, para deixar certo que o problema da falta de transparência aqui, ele não é de origem, ele não é o problema essencial, ele não é o vício original, o pecado original que deu origem a toda essa demanda é justamente a ofensa a cláusulas pétreas da Constituição. E, diante dessa ofensa, se precisou ocultar o que estava acontecendo. E aí se menoscabou a transparência. Falo isso com a certeza e com a confiança de quem tem presente que não é uma questão de simples superação do problema da transparência aquilo que resolverá a grave chaga do orçamento secreto. O orçamento secreto é muito mais do que um problema de opacidade, um problema de falta de claridade, um problema de falta de luz. A falta de luz, a luz que se extraiu da execução do orçamento, é justamente a luz, a falta de luz com a qual se objetiva
esconder, ocultar a ofensa ao princípio republicano, a ofensa ao princípio democrático e o desrespeito, o menoscabo absoluto à separação de poderes. E com isso nós estamos falando de cláusulas pétreas. Então, retirar a falta de transparência que sim existe e continua existindo. Basta se dizer que essa opacidade continua a se manifestar por meio da sistemática, de uma sistemática que é indefensável. Mais de 1.700 usuários habilitados no SIDORC, com base no artigo 69A da Resolução 2/2021, que continua em vigor e que não exige indicação de CPF. Pessoas que figuram como verdadeiros intermediários ocultos de parlamentares, talvez, ou de quem quer que seja, não se sabe, porque não nos é dado saber. Usuários que operam como autores de emenda usurpando função do parlamento. Usuários que não possuem função legislativa porque, para tanto, não foram eleitos, mas influem na destinação de verbas do orçamento. Então, mesmo que se retirasse essa venda, o Congresso não seria absolvido desse pecado original. Saber quem atua para subverter a independência entre os poderes não restitui a constitucionalidade da grave chaga que estamos combatendo aqui. O orçamento secreto ele foi descoberto e levado a público pelo jornalista Breno Pires, um profissional, então, ligado ao jornal O Estado de São Paulo, e que eu faço questão de render a ele as homenagens do movimento de combate à corrupção eleitoral por seu profissionalismo, sua independência e sua coragem, cumprindo o papel que o jornalismo livre deve cumprir, de trazer à luz, trazer à tona os grandes problemas. Então, eu faço questão de registrar aqui a homenagem do movimento de combate à corrupção eleitoral, a coragem ao descortínio do jornalista Breno Pires. Esse instrumento de engenharia política, o orçamento secreto, ele nasceu da fragilidade de um presidente da República que, não tendo aptidão para governar, não sendo dado a governar, desistiu de tentar e delegou os rumos da nação ao Congresso, de cujo bom humor ele dependia para concluir o seu mandato, atacado por muitos vícios de ilicitude que poderiam, sim, levá-lo a um impeachment. E, protegendo-se por um lado e conquistando uma maioria confortável a partir de práticas que nós já vimos antes, ele oficializou um mensalão desavergonhado, sem pudor ou prurido, fratricida e lesa-pátria. É isso o que representa o orçamento secreto. E tudo isso está provado hoje. Hoje era o dia em que 200 mil estudantes de mestrado e de doutorado deveriam receber recursos mínimos da CAPES para darem sequência a seus estudos. Lembrando que a tragédia é humanitária, porque a lei proíbe essas pessoas de exercer qualquer outra atividade remunerada, desde que sejam bolsistas, sob pena de perder a bolsa. E o que acontece aqui é que nem mesmo bolsistas que são proibidos de ter outra atividade receberão a contribuição do Brasil que lhes é devida para que eles se devotem tanto ao estudo. O estudo que é de interesse de todo o Brasil. Não é dinheiro suficiente, é o próprio INSS que diz, para pagar aposentados. Enquanto matéria da Folha de São Paulo, publicada no dia 2 de dezembro, dizia que o buraco nas despesas obrigatórias é estimado em 22,3 bilhões, dos quais 70% correspondem à Previdência. Se nós reconhecermos, como de fato é o correto, que o orçamento secreto consumiu neste ano de 2022 19 bilhões de reais, nós estamos falando em mais dinheiro do que seria suficiente para romper o buraco que já foi verificado nas contas do INSS. E poderiam ser fechadas as contas da Previdência. É desse volume absurdo de que nós estamos falando. Nós não estamos falando de valores de emendas individuais e emendas
de bancada que representavam uma ínfima parte, valores ínfimos se nós comparamos com o que está sendo movimentado já. E eu falo por enquanto, porque já existe emenda proposta no Congresso Nacional, a PEC 32, com a finalidade de liberar, a partir de 2023, 75 bilhões de reais. Que é claro que se houvesse uma chancela a essa prática, o Congresso não teria mais limite. Era ele que definiria quanto ele destinaria a essas emendas RP9 e, com isso, ele assumiria, como de fato já assumiu em parte, o comando do Poder Executivo. E aí está a primeira ofensa à cláusula pétrea. A separação dos poderes está sendo aviltada, está sendo imaculada, gravemente ferida de morte por essa prática. A execução orçamentária é atividade típica do Poder Executivo, todos sabemos. É bem verdade que parcela dessa execução foi, historicamente, como já bem afirmado aqui em tribuna, concedido ao Poder Legislativo, mas nunca em montantes que pudessem substituir o Poder Executivo, mas em valores que mais parecem, isso sim, com um aprimoramento do orçamento do que com uma definição efetiva de grande parte do orçamento, como acontece hoje. É falacioso o argumento de que o Legislativo é quem define a destinação das verbas do orçamento. Não é verdade. Doutor Marlon, o tempo esgotou. Muito obrigado. Não, pode terminar a frase. De forma alguma, só estava avisando que o tempo esgotou. Só agradecendo, então, concluir a frase para dizer que o problema realmente não é de transparência, é de menoscabo às cláusulas pétreas como separação dos poderes, o princípio republicano e o princípio democrático. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marlon. Passo a palavra ao doutor Guilherme Amorim Campos da Silva, que falará pelos amigos da Corte, Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional Brasil. Também até 10 minutos, doutor Guilherme. Obrigado, Excelência. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, o advogado Guilherme Amorim participa por videoconferência. Tem pele clara, cabelos grisalhos, assim como bigode e barba. Usa a toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata escura. Ao fundo, vemos uma estante de madeira repleta de livros. Plenário julgações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento Geral da União. O julgamento em conjunto traz as ADPFs 850, 851, 854 e 1014. A elaboração orçamentária é disciplinada pela Constituição, de modo que compete ao Congresso Nacional, após a remessa dos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e o orçamento anual pelo Poder Executivo, a sua aprovação final. A Carta prevê justamente a emenda, das peças orçamentárias durante o processo legislativo, definindo formal e materialmente as emendas individuais e também de bancada. Está nos artigos 166 e 166-A. Os mesmos dispositivos impõem limites materiais de equidade e transparência. As emendas do relator, por sua vez, são disciplinadas genericamente. Isso foi destacado aqui, mas não autoriza o que está acontecendo. A configuração da emenda do relator geral viola dois preceitos fundamentais decorrentes da Constituição Federal: a soberania popular e a separação das funções do poder. A prática, excelências, é inconstitucional, ofende a Constituição. A prevalência de critérios pessoais na distribuição das verbas do orçamento secreto gera uma série de graves impactos sobre o funcionamento do Estado e sobre a vida dos brasileiros e brasileiras. Esses impactos foram organizados aqui nessa rápida sustentação oral em três vertentes, com o objetivo de denotar os diversos preceitos fundamentais violados pelo orçamento secreto. Em primeiro lugar, a violação aos princípios democráticos e aos direitos políticos fundamentais. Em segundo, as violações aos direitos fundamentais, por exemplo, à educação e à saúde, e ao princípio do combate às desigualdades regionais e sociais. E, finalmente,
também já foi destacado aqui, violação aos princípios da administração pública. Vamos começar, então, pelo primeiro item, violação aos princípios democráticos e aos direitos políticos fundamentais. Esse denominado orçamento secreto representa uma grave violação aos direitos políticos de brasileiras e brasileiros, elencados no artigo 14 da Constituição Federal, e também ratificados por tratados internacionais. Isso nós, inclusive, tivemos a oportunidade de declinar na petição de amicus curiae, em nome dos AMIT, que estou representando aqui hoje, e nos memoriais também que foram distribuídos a vossas excelências. Neste material, chamamos a atenção para o impacto do orçamento secreto sobre o pleito eleitoral de 2022. Dados preliminares das eleições de 2022 são suficientes para evidenciar que candidatas e candidatos à Câmara dos Deputados que haviam, durante a legislatura corrente, indicado recursos vultosos do orçamento secreto para suas bases eleitorais, se beneficiaram eleitoralmente destes recursos. Entre os 50 deputados, só para dar um exemplo, excelências, entre os 50 deputados que receberam mais verbas de emendas do relator, 43 se reelegeram, uma taxa de reeleição que beira os 90%, e muito supera a média da Câmara dos Deputados nesta eleição e nas anteriores. Os 140 parlamentares reeleitos do chamado Centrão, eles distribuíram, por exemplo, mais de 6 bilhões de reais, o que garantiu o controle por este grupo político da maioria da Câmara dos Deputados para a próxima legislatura. O segundo aspecto, a violação aos direitos fundamentais, e eu quero destacar aqui evidências em relação à saúde e à educação. Tanto o direito à saúde quanto o direito à educação constituem direitos fundamentais. Está previsto no artigo 6º, tratam-se de deveres do Estado brasileiro, conforme está elencado nos artigos 196 e 205. Este orçamento secreto contribui de forma decisiva, isso foi destacado pelo orador que me precedeu, para o desmonte de políticas educacionais e de saúde pública em todo o país, porque introduz uma lógica na atuação de agentes públicos de disputa de recursos que se mostra contrária aos princípios republicanos, além de incentivar fraude e desperdício. Isso gera graves impactos sobre a capacidade de planejamento e execução de políticas públicas absolutamente essenciais para a efetivação desses direitos fundamentais. Então, por exemplo, como apontamos nos nossos memoriais, o orçamento secreto alterou profundamente a lógica das alocações de recursos do FNDE. Em 2019, 83% do montante que foram empenhados para obras escolares foi uma ordem de 816 milhões de reais. Isto ocorreu por alocação do Poder Executivo. Já em 2020, o Executivo não foi autor de nenhum empenho do FNDE para financiamento de obras escolares nos estados e municípios. O poder de alocação das verbas de construção de escolas e creches foi completamente transferido ao Legislativo, sendo que 82% desse valor, 548 milhões, foram empenhados por meio do orçamento secreto, 7%, 49 milhões, por emendas individuais e 11%, 70 milhões, por meio de emendas de bancada. A inversão de responsabilidades aqui identifica, o que está identificado aqui, revela uma verdadeira suplantação do Poder Executivo, uma inversão mesmo, pelo Poder Legislativo nas decisões orçamentárias que definirão beneficiários de grandes montantes de recursos para desenvolvimento de programas da educação básica brasileira, invertendo a lógica e sistemática constitucionais. Não há esforço de aperfeiçoamento que dê conta dessa violação a preceitos constitucionais. A desorganização que se verifica tem resultados catastróficos também na área da saúde, impedindo a distribuição de recursos com critérios objetivos. Isto faz com que o orçamento secreto contribua para agravar as desigualdades regionais em muitos estados brasileiros, em função principalmente da ausência de lógica técnica e objetiva na distribuição dos recursos da União. Finalmente, o terceiro ponto, o desrespeito aos princípios da administração pública, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são decorrentes do artigo 37, e os riscos que nós já verificamos constatados de aumento da corrupção, que as entidades aqui, os amicus curiae, são caracterizados por combater e buscar no controle social mecanismos de aperfeiçoamento. Então, esta prática inaugurada pelo Parlamento e aceita pelo Executivo viola preceitos fundamentais da Constituição, como a democracia, direitos políticos, direitos fundamentais à saúde e à educação. Então, o objetivo fundamental republicano do combate às desigualdades sociais e regionais,
princípios da administração pública da publicidade, impessoalidade, moralidade, legalidade, eficiência, soberania popular, separação da função dos poderes por essa inversão do legislativo em relação ao executivo e também do princípio republicano, todos eles estruturantes, excelências, da própria configuração do Estado democrático de direito. Aliás, tendo em vista hoje a inclusão na pauta dessa casa do julgamento da presente ADPF, a revista Piauí trouxe uma nova reportagem que está sendo repercutida por veículos de grande comunicação, como a Folha de São Paulo, detalhando as metodologias pelas quais o parlamento cria expedientes para burlar as determinações do Supremo Tribunal Federal, notadamente no que diz respeito ao quesito transparência e publicidade. A revista Piauí, inclusive, chega a identificar o uso de terceiros, o uso de laranjas, para escamotear ou para não revelar quais são os deputados por trás da liberação de determinados recursos. Tudo isso revela, portanto, que a presente arguição, especificamente a 854, deve ser julgada integralmente procedente, para fins, inclusive, de se preservar conteúdo jurídico material e a sua eficácia constitucional, os artigos 1º, parágrafo único, o artigo 2º, o artigo 67, além dos artigos 165, 166 e 166-A da Constituição Federal. Eu quero agradecer, Excelência, a atenção e a paciência com que me ouviram e, mais uma vez, desejar bons trabalhos a todos. Agradeço ao doutor Guilherme e passo a palavra à nossa vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora Araújo. Muito obrigada, ministra. Boa tarde. A vice-procuradora está sentada à esquerda, ao lado da ministra Rosa Weber. Ela tem pele clara, cabelos lisos, louros, na altura dos ombros. Veste a toga preta por cima do blazer e da blusa branca. Bruno Bianco, a quem eu cumprimento os demais advogados. Vou passar diretamente ao assunto, porque já está bastante repetido o relatório desta ADPF e, inclusive, o Tribunal de Contas, no exercício de sua atividade de controle externo, já emitiu um relatório que garantiu, quanto às emendas do relator, a necessidade de maior transparência quanto aos dados pertinentes à execução do orçamento. Na ótica da Corte de Contas, devem ser publicadas as informações relevantes aos autores de requerimentos e aos destinatários de valores, que digam qual a execução orçamentária e emendas do relator, visando sempre a maior transparência, coisa que a ministra relatora já durante o processo determinou a todos que fizesse e que vem sendo, pelo que eu entendi, o advogado da Câmara, sendo obedecido pela Câmara dos Deputados. E, como diz, e vou repetir, Norberto Bobbio, chama de modelo ideal do governo público no público. Essas informações não devem apenas contar da plataforma acessível a todas, mas devem ser centralizadas no órgão competente para que haja o controle efetivo do ciclo orçamentário inteiro. Neste particular, o órgão do controle externo deu a conhecer pontos que presenciaram de ajuste de modo a dar concreção na concretização do orçamento público, da publicidade, morabilidade e eficiência, o artigo 37 da Constituição Federal, caput. Essa concessão, na medida cautelar, na espécie, se mostrou frutífera, o que eu acabei de falar, no que levou, no âmbito dos poderes legislativo e executivo, à implementação de medidas para conferir transparência e controlabilidade à execução de emendas do relator. Em razão disso, eu acho que já está esgotado esse assunto. Mas eu queria, antes de terminar, 2 pontos. Nessa DPF, é apenas quanto à execução, à transparência da execução das emendas do relator. Isso tem que ser assegurado e determinado na decisão que já foi feita pela ministra Rosa Weber. Qualquer discussão sobre alegações de eventuais condutas ilícitas não está em discussão nesse momento, porque não conheceu na ADPF no tocante a essas alegações, quanto muito são matérias de processo penal ou de improbidade, que não faz parte nesse caso.
Isso já foi feito e decidido na ação cautelar. Também, quanto às, eu acho que faz parte e que deve ser falado nesse momento, que o Supremo, nesse momento, não é um palco político. Ele não deveria, como foi feito durante todas as sustentações, apenas uma crítica ao Congresso Nacional, que fez isso, e, de uma certa forma, os políticos estão lá pelo voto popular, e que também deve ser respeitado. A transparência deve ser feita e já foi determinada e, pelo que eu entendi, já está sendo efetuada. Não só a crítica ao Congresso. E, se foi errado, vai ser, e já está sendo efetuado, não pode, como uma mídia, determinar que determinados, como foi falado, o Maranhão errou. Não se sabe se errou, de fato, porque a mídia publicou. Pode não ter errado. Foi falado que a mídia publicou e está errado, não sabemos. Foi apenas dito. Então, ministra, não entendo como deve ser o palco político do Supremo Tribunal Federal. A DPF foi para colocar a transparência que não foi feita do orçamento secreto, mas não como palco para dizer que a pobreza é evidente. Isso aí, nós temos isso há séculos já. A pobreza do Brasil não foi criada em nem dois anos, muitos anos. Todos os problemas políticos do Brasil não aconteceram há 1 ou 2 anos, não foi pelo orçamento secreto, e não pode ser agora colocado. O que nós temos que colocar é a situação que está posta na DPF, a falta de transparência no orçamento secreto. É só o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Agradeço a doutora Lindora Araújo. E assim, terminadas as sustentações orais, daremos continuidade a este julgamento na próxima quarta-feira. Eu agradeço a presença de todos, renovo minhas saudações, desejo uma excelente noite, declaro encerrada a sessão.